Da BJD, ex-presidente nacional da OAB, César Brito. O Jacques Wagner diz aqui, conta a história do prefeito, que fala da dificuldade de iniciar as suas manifestações, e eu confesso que eu também sempre tive essa dificuldade. Eu acho que a saudação traz uma relação de formalidade entre as pessoas muito difíceis. Você nomina alguém como se alguém fosse até melhor que a outra. Em minha visão libertária, criava muita dificuldade. Até que um dia eu li um texto de Norberto Bobbio, quando ele completa seus 80 anos, e ele para mim trouxe e resumiu a saudação perfeita. Ele fala assim: saúdo a todos igualitariamente, e assim o faço. Semana passada estive em um congresso com os trabalhadores do Pará e me colocaram na extrema direita da mesa. Isso me gerou um desconforto muito grande e eu disse isso do público do meu desconforto, e alguém da plateia disse assim: não, está à direita ou à esquerda depende do olhar de quem vê. E daqui do plenário eu lhe vejo na extrema esquerda. Talvez aí seja a explicação da frase do Bolsonaro, quando ele diz que o nazismo é de esquerda, a esquerda dele. É evidente. Aí está explicado que ele não mentiu, porque ele não mente. Ele não é um fake news em si mesmo. Eu tenho um prazer muito grande de estar aqui, sabe, ao lado de várias pessoas com quem eu aprendi. E queria fazer um testemunho de como aprendi no início da minha carreira com os dirigentes sindicais. Foram eles meus professores. E eu sempre me orgulho de ter pertencido, como meu primeiro sindicato a advogar, era uma associação que depois se transformou num sindicato chamado Sindiquímica. Sindiquímica Sergipe e Sindiquímica Bahia, onde eu convivia com esses dois sindicatos com dirigentes combativos. O do meu estado cedendo os primeiros dirigentes para a CUT. O do meu estado, quando nós ganhamos um processo que era transitado em julgado de 200 milhões de dólares, e eles renunciam os 200 milhões de dólares, e eu, consequentemente, os 20 milhões de dólares de honorários, que até hoje nem cheguei nem perto dos 0,02% desse valor. E eles renunciaram esse percentual, essa causa, para que a empresa dele não fosse privatizada e fosse estatizada na Petrobras. Estou presente aqui diante de um desses dirigentes, Jacques Wagner, que era dirigente do Sindiquímica, se fez governador, como é também o atual governador dessa categoria. Eu tive a honra, como advogado, suceder um outro companheiro, Marcelo Deda, que virou governador. Por isso é muita honra estar aqui ao lado dos meus professores. Quando vi aquela primeira apresentação, lembrei-me que Deus foi muito gentil comigo. Sendo Ele onisciente, para quem nele crê, Ele deve ter previsto: aquele guri que vai nascer tem que ser nordestino. E me fez nascer em Sergipe, em Propriá. É preciso ter muito orgulho do Nordeste. É preciso ter muito orgulho do Nordeste, que disse não ao ódio, que disse não à misoginia, que disse não... que disse vários não. E agora os seus governadores dizem também não à reforma da Previdência. Como é bom ser nordestino. Como é bom estar nesse encontro de nordestinos da nossa querida BJD. Para quem não sabe, o passo inicial da BJD talvez seja refletido numa frase de Victor Hugo, que diz: nada como o tempo, ou como a ideia cujo tempo chegou.
quando a nossa ordem, e eu falo nossa ainda, apesar da sua decisão, ter decidido apoiar o impeachment da presidenta Dilma, vários advogados e advogadas do Brasil, sem conversar um com o outro, começaram a criar-se nos grupos de WhatsApp, grupos com o nome Advocacia para a Democracia. Do Iapoque ao Chuí, todos sem se conversar, todos criando a mesma ideia da resistência, todos e todas, sem nenhum Estado estar fora. Para sorte minha, me adicionaram no WhatsApp de todos eles. Para sorte minha, talvez por ter se posicionado contrário ao impeachment no Conselho Federal, porque lá só tenho direito de voz, todos me adicionaram, e exatamente essa adição, esse gesto simples de interligação entre todos, que resultou no encontro que tivemos em Brasília, mais de 100 entidades da advocacia, do mundo virtual, criando a Frente de Brasil de Juízes para a Democracia, que resultou agora na combativa ABJD, que em pouco tempo já lançou vários livros, a sentença anunciada, o acordo anunciado, entregue ao próprio Papa. Em pouco tempo representou Sérgio Moro por várias de suas aberrações e agora denunciando no Conselho de Ética por ter recebido às escondidas, e até hoje ninguém sabe o motivo, na véspera do decreto das armas, recebe o diretor da Taurus e logo a seguir um projeto altamente prejudicial à sociedade. A BJD já fez a sua denúncia. Em pouco tempo já demonstrou o que é muito caro para nós da advocacia, também para os demais companheiros que ingressam na BJD das outras categorias, mas para nós da advocacia, que diz que o medo de parecer impopular, perdendo a opinião pública ou desagradar a autoridade, pode deter o advogado em seu mistério. Nós não temos medo, porque, como nos dizia Sobral, a advocacia não é profissão para covardes. E essa frente que se espalha, hoje mesmo foi lançada aqui no Ceará, uma frente que reproduz os mesmos agentes, juízes, promotores, sociedade civil, sindicatos, a Frente de Defesa dos Direitos Sociais tão ameaçados, que foi lançada hoje aqui também na sua versão do Ceará. Mostra que estamos mesmo a reagir. Mas a pergunta que se faz aqui é: estamos ou não vivendo uma democracia? Estamos ou não num estado de exceção? E eu tenho feito várias perguntas, fiz algumas aqui enquanto se falava, e eu tenho dificuldade de memorizar, e pior ainda que minha letra é tão feia que nem eu entendo, e fico anotando com dificuldade muito forte. Mas queria trazer algumas perguntas de reflexão. Estamos ou não numa democracia quando a Constituição Cidadã, que nós trouxemos todas as nossas esperanças de ruptura com a ditadura civil e militar, depositamos todas as nossas esperanças, ela está suspensa por 20 anos nas partes social, na PEC dos gastos, que na verdade é a PEC do não investimento no social. Da mesma forma como o AI-2 suspendera a Constituição Democrática de 46. Da mesma forma. É ou não a democracia suspender o texto constitucional por 20 anos? É ou não a democracia afastarmos uma presidenta da República sob uma alegação de pedaladas que sequer foram julgadas ainda pelo Tribunal de Contas? Não foram julgadas ainda. E afastamos uma presidenta da República. Nenhum precedente anterior, que todas as decisões diziam que não era pedalada fiscal, por todos os presidentes praticados, inclusive ela no mandato anterior. É ou não uma democracia? É ou não uma democracia quando nós escutamos da Corte Suprema, no dia do julgamento de um presidente da República, em que se traz dados estatísticos, o ministro assim o fala, que é preciso combater a impunidade, porque
porque os processos se arrastam e as pessoas não são soltas, estão soltas cometendo mais crime, e diz assim, que apenas 0,25% dos recursos são providos. E ele esquece de dizer que 0,25 significa mais de 1.400 pessoas inocentes, sabidamente inocentes, presas para que não solte um outro que se odeia. É ou não uma democracia? Quando nós aprendemos que o processo, que o juiz não tem que falar, que o processo é absolutamente imparcial, e quando repentinamente, e eu disse isso no livro, no texto que eu escrevi da sentença anunciada, quando o holofote é levado à fonte de direito. As pessoas julgam agora com base no holofote. As pessoas fazem até jejum, testemunhado pelos Facebook, porque se aquele julgamento não for produzido, eu me entrego meu corpo e minha alma na luta messiânica contra o crime. E se diz isso abertamente. Quando o holofote produz a modificação da decisão do ministro Supremo, e ele confessa publicamente que voltou atrás depois que a imprensa disse que o lado que ele votou podia favorecer o crime. No dia subsequente. Essa é uma democracia ou é um Estado de exceção? É democracia quando se assume publicamente, sem disfarce, que vamos fazer uma reforma na área trabalhista, em que a intenção é coisificar a pessoa humana, transformar as pessoas em coisas a serem apropriadas pelo menor preço, pelo mercado, que não tem na pessoa humana uma razão de ser, como fizemos recentemente. Com a lei, uma lei que transforma a CLT no que eu chamo hoje de consolidação das lesões trabalhistas. É ou não uma... De ontem, na audiência pública da CCJ, eu era um dos 6 juristas que ali convocado para falar sobre a CCJ. E aí fui agredido por alguns parlamentares, porque disse que é errado defender a Constituição brasileira, que eu estava do lado errado, porque eu falava do desejo do Constituinte de ter uma sociedade, mas ele coloca bem, justa e solidária, fraterna. Quando é função do Estado Democrático de Direito a preservação da cidadania, erradicar a pobreza, as desigualdades sociais, quando se fala que se criou ali um sistema já pensado pelo Constituinte de Seguridade Social com verbas próprias, superavitárias, quando se junta todas as verbas, que se fala, e por que se fala em solidariedade? Por que as pessoas que trabalham e os empregadores têm que contribuir com a aposentadoria do outro? E por que a sociedade na loteria esportiva tem que contribuir com a aposentadoria do outro? É porque nós, enquanto na nossa flor da idade, enquanto nós podemos trabalhar, nós produzimos as riquezas de uma nação. E é correto, quando nossas forças são exauridas pelo tempo, que a nação pague a nós todos, que contribuímos com o seu crescimento. Embora ele chame de nova Previdência, eu procurei saber os sistemas anteriores, se podia ter um paralelo, e achei um paralelo na lei do sexagenário, na época da escravidão. Porque 60 anos, quando o escravo tinha 60 anos, aqueles que conseguiam escapar da fome, da miséria, da morte, da senzala, e eles diziam assim, quando você não tinha mais força produtiva, estejam livres para se aposentar. E tem uma vírgula que ninguém quase sabe. Desde que trabalhe mais 5 anos para pagar a sua soltura. 5 anos a mais para quase todos nós. Salvo para as mulheres. Quando se diz que o Constituinte fez uma diferenciação
lá, porque as mulheres tinham que ter um tempo de serviço menor, um tempo de idade menor, é porque sabia o Constituinte que o Brasil vivia e ainda vive um patriarcado, um machismo assumido, em que as mulheres, além da dupla jornada, são condenadas à informalidade, são as sacrificadas no emprego quando nascem os filhos, são as que não têm carteira assinada, e são as que ganham menos, e por isso mesmo precisa de um tempo menor, porque senão se aposentarão sempre por tempo de serviço. Aliás, para as professoras, 10 anos a mais. Isso é democracia ou é um estado de exceção? Será democracia? E eu vou dar um exemplo que me marcou muito, eu escrevi um texto sobre isso, sou com muito orgulho advogado de Maria do Rosário na condenação de Bolsonaro por misoginia. Lembro-me que quando Bolsonaro foi condenado no STJ, ela me manda um vídeo agradecendo, e eu, ao entrar no vídeo, caio no Facebook dela. 21 mil comentários no vídeo. 11 mil dizendo que ela merece ser estuprada. 6.500 mulheres dizendo isso. É democracia? É respeito ao outro? Da mesma forma, quando eu fui advogado de Jean Willis na cusparada, na mesma proporção, dizendo que Jean Willis merecia mesmo ser massacrado. Eu não sei se você sabe por que Jean Willis foi absolvido nesses processos. Vou dar só um parênteses. O processo tem início com um vídeo de Eduardo Bolsonaro editado. O Jean Willis, quando cospe o Bolsonaro, ele chega para Chico Alencar e faz cuspir em Bolsonaro. Aí ele inverte com mudança labial, ele bota assim: vou cuspir em Bolsonaro, para dizer que é premeditado. E no vídeo, ele diz que cuspir é coisa de gay. Esse vídeo é apropriado por um humanista muito conhecido nosso, Alexandre Frota, e ele... Não sei por que eu sou isso, mas é um humanista, deputado. E ele representa Jean Willis. E ele é processado por isso. Nós provamos que o vídeo foi editado. Nós provamos com todas as coisas. E o relator pede o aumento da pena para 6 meses sem mandato. Você sabe qual foi o fator determinante para o arquivamento de Jean Willis? É que nós descobrimos que Eduardo Bolsonaro também cuspiu em Jean Willis. Descobrimos o vídeo. Na sustentação oral, eu falava e eu vi cuspe de Eduardo Bolsonaro bem em câmara lenta, assim. Então, se cuspir é crime, e representamos o outro também por quebra de decoro parlamentar. Aí muda as coisas. Os dois tiveram arquivamento. Antes, eram 6 meses para Jean Willis. Isso é democracia, quando o próprio parlamento diferencia a conduta dos seus, ou é estado de exceção? São perguntas que nos fazemos o tempo todo. Nos fazemos o tempo todo se um ministro da Economia vai num país estrangeiro, como agora fez, e usa a seguinte frase simples: o Brasil está à venda. Tudo está à venda. Da casa de praia, do coterreno, do pré-sal, tudo está à venda. Nós queremos vender para vocês dos Estados Unidos. Mas se vocês não comprarem, vamos vender depois para a China, para quem for. Isso é democracia? Vender um país, vender as suas riquezas, ceder à base de Alcântara. Isso é democracia ou é estado de exceção? E aí, mas se faz a pergunta: que tempos são esses? Que tempos são esses em que vivemos? Como reagir a eles? Eu tenho a impressão, e já que todos falam de otimismo, eu vou falar também de otimismo, porque eu sou um otimista quanto mais, e a BJD é um otimismo muito grande, que a despeito de tudo, de todos, de todas, nós resolvemos criar uma associação que o guarda da esquina podia nos matar, porque portaria
que delegado vale mais do que Constituição, e nós mesmo assim assumimos que devíamos fazer uma reação em ambiências conservadoras como a nossa, que defende a condução coercitiva, vários advogados e várias advogadas, desde que, seja de que eu não gosto, que achamos normal condenar sem prova, que achamos absolutamente correto sacrificar mais de 300 mil pessoas presas provisórias para manter preso uma única pessoa que eu não gosto. E nós, a advocacia, magistrados, mesmo Ministério Público, defendendo, porque o que eu não gosto vale mais do que a democracia, o direito do outro. E a despeito de tudo isso, nós ousamos montar uma associação. Isso é gesto de otimismo. Mas por que isso? Qual o resultado desse otimismo? É que o tempo que nós vivemos, eu sou muito esperançoso dele, eu chamo esse tempo de tempo das máscaras caídas. Nós levamos muito tempo construindo a democracia. Nós levamos muito tempo construindo uma Constituição cidadã. Nós levamos muito tempo no mundo todo, e foi com sangue, suor e lágrima, da ideia de que a pessoa humana, o ser humano é a razão de ser das nossas vidas, das políticas de todo o Estado. Que homens e mulheres merecem iguais respeitos, que negros não são mais aquelas pessoas sem alma e que sem almas poderiam ser escravizadas. Nós levamos muito tempo destruindo todos esses dogmas que nos diferenciavam. Levamos muito tempo construindo o conceito de democracia, ainda que chamado para alguns de democracia burguesa, princípios fundamentais, contraditório, direito de defesa, que construímos regras civilizatórias que nos pautavam aqui e no mundo. E essas regras, nessa quadra do tempo, essas regras caem. A Europa, sempre posta como a mais inteligente que nós, jogam bombas para proteger os africanos e os asiáticos das suas ditaduras, destrói os seus países, destrói as suas casas, mas era para protegê-los. E quando eles fogem da fome, das suas casas destruídas, são recebidos com descaso, com ódio, com medo. Medo a eleger governantes, mostrando que lá também máscaras caíram. Milhões de máscaras caídas. E aqui no Brasil, é por isso que nós brigamos com os nossos irmãos, com os nossos primos, com os nossos colegas de trabalho. Brigamos com todos eles, porque nós não conhecíamos eles. As máscaras deles agora são muito claras, são muito assumidas. Se eles não gostam de mim, eles dizem claramente. Quantas vezes eu passei a escutar... Eu virei repentinamente petralha, e agora, como caiu, como o PT não elegeu-se, embora não sendo do partido, mas virei comunista. Todos nós viramos comunistas. Todos nós. Sem saber nem o que é comunismo, viramos todos comunistas. Até o Papa. Talvez porque o Papa tenha lançado uma encíclica que eu acho uma expressão muito bonita, que ele diz para o Novo Mundo. Ele fala assim, nossa casa comum. Então a nossa casa comum, aí vai, comum? Então é comunista. Não pode ser diferente. Então, se nós vivemos esse tempo das máscaras caídas, as máscaras civilizatórias caídas, se as pessoas se expõem absolutamente como elas são, isso me dá um otimismo. Me dá um otimismo muito grande. Porque ninguém bate nas minhas costas, me dá um abraço e diz que eu sou um cara legal, se ele não me achar um cara legal. Ele não diz para mim que eu sou um nordestino arretado com uma voz macia, se ele tem preconceito contra mim, nordestino. O tempo é mais legal. O tempo as pessoas sem máscaras. E quando eu conheço o meu adversário sem máscara, eu o enfrento melhor. Eu tenho mais condições de lutar contra ele. Santos Isolde dizia isso na Arte da Guerra. Se você se conhece
e não conhece o adversário, você perderá todas as guerras. Se você conhece o seu adversário e não se conhece, você terá uma perspectiva de ganhar a guerra. Mas se você se conhece e conhece o seu adversário, a vitória é certa. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós conhecemos os nossos adversários. Nós sabemos o que eles pensam. Nós sabemos o que eles querem. Claro que eu não desprezo a ideia, e bem posta, que vários foram iludidos. Milhões foram iludidos. Eu não posso acreditar que no Brasil tem 57 milhões de pessoas misóginas, preconceituosas, racistas. Claro que não tem. Algumas estão equivocadas. Daí porque alguém falou aqui de uma frase africana, acho que foi você, falando da África. Não. Talvez o tempo, e eu anotei quando falou de uma frase africana, que nós estamos falando do Umbutu, que é a frase mais moderna hoje da África. Eu não sou se todos não são, mas tem uma frase que eu acho que representa mais, e é, antes de falar a frase, os gramáticos se reuniram para discutir qual é a palavra mais difícil de traduzir no mundo. Foi mais de 1000 gramáticos. E para decepção minha, não era saudade. Eu fiquei com saudade da ideia de que saudade era a frase mais bonita, mais difícil de tradução, porque eu aprendi isso. Não é saudade. A saudade é a 7ª palavra, mas mais difícil de tradução. A palavra de mais difícil de tradução talvez seja a que possa nos pautar a partir de agora. Ilunga. Esse é o nome da palavra mais difícil. Ilunga é língua bantu. Ilunga significa: a primeira vez eu perdoo. A segunda vez que você errar, eu aceito. A terceira, você é meu inimigo. Vamos deixar perdoar aqueles que se sentem que foram iludidos. Eu perdoo. Mas a terceira vez não tem chance. Vamos perdoar com limites. Porque aqueles que vinham arrependidos pelo golpe e voltaram depois nesse pensamento misógino, já erraram por 3 vezes. Aliás, por 2 vezes. Temos que ter paciência com eles. Mas não os que já se assumiram por 3, 4, 5 vezes. Esses são nossos inimigos. Temos que compreendê-los assim. Daí porque esse encontro de nós todos são encontros que nos rejuvenescem. Eu tenho uma teoria, já falei algumas vezes, que eu chamo a teoria do Fusquinha Azul. Não encontrei ela em Marx, não encontrei ela em Bakunin, em Proudhon, não encontrei ninguém. Eu criei essa teoria do Fusquinha Azul a partir de uma expressão mais ou menos o seguinte: eu acho que todo mundo já passou absolutamente por isso e compreenderá a importância da teoria do Fusquinha Azul. Nossos pais, meu pai, por exemplo, falava muito de um Fusquinha Azul que marcou a sua infância. E ele dizia como foi importante esse Fusquinha Azul, um Fusquinha para mim azul, 1967. E falava o tempo todo sobre ele. E a gente que tem um sentimento de solidariedade, de retribuição, da importância de retribuir aos nossos pais, os valores que nós temos, ou a vida que nos deu, diz assim: vou comprar um Fusquinha Azul para meu pai, 1967. E onde achar um Fusquinha Azul, 1967? Em bom estado de conservação, Mercado Livre, Dr. Google. Aí você pesquisa, acha e compra. Faça desafios parecidos com esses. E aí, no dia que você sair com Fusquinha Azul, achando-se único, o único detentor daquele Fusca tão querido para você e para seu pai, e andar com ele na rua, estará tanta gente buzinando para você com Fusquinhas azuis, absolutamente idênticos. É quando nós compramos nosso carro, achamos que são nossos,
duas pessoas têm o mesmo carro, exatamente o mesmo, mesma cor, mesmo formato. E que fenômeno é esse? É que quando nós abrimos o nosso olhar, nós encontramos pessoas iguais a gente, absolutamente iguais a gente, como numa sexta-feira em Fortaleza, quase 10 horas da noite, vários fusquinhas azuis, exatamente como eu, acreditando que é possível mudar. Isso é de um otimismo, isso é de uma grandeza para nós, porque se nós começarmos a andar cada vez mais por esse Brasil, nós estamos feitos o tempo todo, nós encontramos tantas pessoas ainda que acreditam, e tem que acreditar, porque senão eles venceram. Eles não podem vencer por desistência nossa, eles não podem ganhar por WO, eles não têm o direito de ganhar por WO. E é por isso que está aqui, em Fortaleza, conversando com cada um de vocês, e cada uma de vocês, permite-me dizer que se nós não tivermos na plenitude de um estado de exceção, com os resquícios de democracia que ainda temos, porque não revogaram ainda a Constituição. Fui agredido ontem porque defendia a Constituição. Se eles não conseguiram ainda revogar essa Constituição, e tem dificuldade, o sonho deles é, como querem fazer na Previdência, transformar a Previdência por lei complementar, porque a maioria, metade mais um. Se eles não conseguiram, ainda há uma esperança constitucional, pelo menos, embora suspensa por 20 anos. Embora o holofote tenha influenciado o judiciário, influencia o judiciário, eu advogo no Supremo, advogo nos tribunais superiores, mas é possível, às vezes, ter uma esperança em algumas decisões importantes, como agora tivemos, num voto brilhantíssimo de Celso Mello, quando ele chama de fascista o sistema que queria fechar as universidades e tirar a liberdade de cátedra, e compara esse raciocínio a um episódio na Espanha, quando um reitor da universidade enfrenta o fascismo com muita coragem, diz: foi ele que entrou para a história e não os fascistas. Isso num voto de Celso Mello, televisionado. Como agora, se não fosse o pedido de vista do Toffoli, estaria garantido o direito de reunião no Brasil, está 5-3, porque também estava ameaçado, e está ameaçado o direito de nós nos reunirmos. Mas enquanto nós tivermos algumas esperanças nos tribunais, nós advogados, nós juízes, nós promotores, devemos ainda persistir, porque um voto ou dois ainda consegue fazer algumas modificações. Essa absurda medida provisória que quer tirar a alma sobrevivente do sindicato, vários juízes têm dado liminar favorável. Ganhamos e quase todas foram favoráveis até agora. Ainda há esperança, ainda pode ter juiz em Berlim, como diz aquela frase mais famosa. Claro que podemos ter. Mas uma coisa nós não podemos deixar nunca de acreditar. A Constituição é um farol, o Judiciário é um farol, o Congresso, surpreendentemente, passou a ser um farol de resistência muito forte, passa a ser. Mas tem um farol que nós não podemos deixar nunca de seguir. É esse que vai garantir para nós que não transformamos a democracia no estado de exceção. Isso é a única bastilha que não pode cair. Nós mesmos. A confiança em nós mesmos. Essa não pode morrer nunca. Essa não pode ser desistida. Ela pode estar querendo ser apreendida, mas não pode ser desistida. E essa esperança que nos move, essa esperança de que a democracia é o único antídoto possível ao estado de exceção que querem impor para nós. E querem. Eu vi um texto de Fernando Henrique Cardoso, que circulou agora, que gosto do nome dele. Ali falei sobre no Congresso.
porque eu tinha citado Canottilho no princípio do retrocesso, aí o relator, o representante do governo fez, mas Canottilho já mudou de ideia. Aí eu disse assim, não sei que Canottilho mudou de ideia no que se refere ao retrocesso. Eu falei que Canottilho foi o primeiro a falar a expressão que não pode ter o retrocesso, embora a Constituição brasileira já tenha dito antes dele, quando estabelece que não cabe emenda sobre direitos fundamentais e para acabar com a separação de poderes. Então já havia a própria Constituição, mas Canottilho transformou isso nesse nome, impede o retrocesso. Mas Canottilho, assim como o presidente da República passado, disse isso: esqueçam o que eu escrevi. Como o atual diz, escreva o que eu falei, ou esqueça o que eu falei, porque ele não escreve. Alex, escreve os tweets muito inteligentes. Desculpe, cometi uma chuva dourada na inteligência do meu presidente. Pois bem, eu disse lá, ora, se todo mundo pode mudar de opinião, e Fernando Henrique Cardoso, que mudou de opinião agora, para dizer uma frase que para mim é primorosa. Ele fez: Bolsonaro é mais doido do que eu pensava. Só ele pensava. Nós que somos vítimas do racismo, do preconceito, nós que somos vítimas do ódio, nós sabemos o que é isso. Porque só sabe a dor do preconceito quem tem a cor, o gênero ou o local do nascimento. Eu tenho nos três, pelo menos, o local do nascimento. E minha alma feminina também sabe o que é isso. Por isso, para encerrar, no tema que nós estamos vivendo, e a pergunta